Senhor? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Já abra comigo a tua Bíblia aí em Juízes capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 11. Amém? Juízes 6, a partir do versículo 11, nós lemos: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, as Bierrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso, ou homem valente? Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. Disse: Eu esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, um efa de farinha. A carne pôs num azafate, e o caldo pôs numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Asbierritas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a tua presença aqui, ela é notória, ela é palpável. Nós podemos realmente saber que o Senhor já está manifestando a tua glória e derramando a tua unção sobre nós. Por isso, Pai, eu te louvo e eu clamo agora que o Senhor me use, Senhor, para que a tua palavra seja ministrada, que nenhum tipo de impedimento se manifeste, que o Senhor seja exaltado e o propósito que o Senhor estabeleceu nos céus seja cumprido aqui na terra. Por isso, desde já, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Amém? Nós estamos aqui diante de um personagem que eu acredito que é bem conhecido, Gideão. E nós vemos que o que levou Gideão a entrar nessa história é que o povo de Deus, o povo de Israel, se desviou dos caminhos do Senhor. E por isso, Deus colocou o povo debaixo do jugo dos medianitas por 7 anos. E eles começaram então a serem apertados, porque eles tinham que agora produzir, e tudo o que eles produziam era levado embora. Então eles começaram agora a trabalhar em cavernas, escondidos, em lugares onde talvez a possibilidade de serem assaltados diminuísse. Só que nós vemos que eles começaram a passar por tanto aperto, que eles se arrependeram.
e buscaram ao Senhor, clamaram ao Senhor. E então o Senhor declara que vai entrar com providência na causa deles. Nós vivemos ciclos, nós vemos situações que precisam de transformação, e às vezes nós passamos por situações de aperto, e muitas vezes nós chegamos à conclusão que deve-se ao fato de nós não estarmos vivendo a nossa vida numa proximidade que deveríamos diante do Senhor. Que alguns comportamentos e atitudes precisam ser mudados, então nós nos colocamos e nos prostramos diante do Senhor. Então aqui o que nós vamos começar a declarando é que toda a grande mudança que Deus quer fazer em nossas vidas, é preciso que nós nos prostremos diante dEle e reconheçamos que aquilo que Ele tem que fazer necessita do nosso arrependimento, necessita da nossa mudança de postura, e o Senhor então providenciará o milagre. E nós vemos agora Gideão, o escolhido do Senhor, como aquele que iria trazer a libertação ao povo judeu. E com certeza Gideão tinha uma característica marcada pelo período da opressão dos medianitas. O medo passa a fazer parte do seu dia a dia. Tudo passa a ameaçar a sua segurança. Tudo que ele vê com desconfiança. E nós vemos então que quando o anjo chega para ele e fala: homem valente, homem valoroso, ele deve ter olhado para o lado, falando: pô, tem mais alguém aqui comigo que eu não estou sabendo? Porque aí ele falou: não, é você mesmo. Vai nessa tua força que você vai livrar Israel. Ele falou: pera, cara, esse anjo aí, eu acho que ele está no endereço errado. Porque você sabe quem é a minha família? É a mais pobre de Manassés. E eu, o menor da minha casa. Ou seja, eu sou o pior dos piores. Eu não tenho a menor possibilidade de fazer nada. Eu não estou conseguindo nem livrar o meu prato de comida. Você quer que eu venha livrar Israel? Mas o anjo insistiu. Vai nessa tua força, porque o Senhor vai fazer com que você vença os medianitas como se fosse um só homem. Quando Deus quer nos transformar, a primeira coisa que Ele vai trabalhar é na nossa individualidade. Ele vai quebrar aquilo que nós carregamos. Ele vai querer destruir a estrutura que muitas vezes nos coloca na situação que nós estamos. Os nossos traumas, as nossas experiências do passado, os fracassos, aquelas condições que nos colocaram numa condição de hoje, nós estarmos há 45 dias para terminar o ano, e nós estamos de luto, nós estamos falando: não, eu não quero nem ver o que vai ser o próximo ano, porque esse daqui, misericórdia, já estamos assim, assolados. Então, como ter uma expectativa de uma coisa boa, se eu não vejo nada em mim, que me possa me dar essa esperança, me dar essa segurança? E Deus poderia escolher tantas pessoas, e às vezes nós pensamos que para a situação dar certo, Deus tem que pegar pessoas poderosas, capazes, pessoas que tenham nas suas contas euro, dólar, bitcoins, que tenha tudo explodindo para acontecer. Mas a condição que nós estamos vendo é que Deus vai pegar aqueles que não são, para que possam ser. Ele vai pegar aquilo que ninguém dá valor e vai fazer com que possa ser precioso. Ele vai pegar aqueles que são desacreditados, os improváveis, e os constituirá para poder ocupar o lugar do plano perfeito que Ele estabeleceu. Tem esperança para você. Deus está nos chamando para entendermos que não precisa de vir um grande Salvador, porque o nosso Salvador já veio. E Ele está chamando pessoas dispostas, disponíveis. E aqui nós vemos o anjo falando: meu irmão,
Deus está te vendo, não por aquilo que você é, o projeto já está pronto, Ele está te vendo lá, Ele já está estabelecendo aquilo que você pode fazer, aquilo que você vai conquistar, Ele está te chamando de homem valente, porque você vai tomar atitudes que vão te dar esse título de verdade, você vai tomar posições que vão te colocar no lugar da tua vitória. Então, em nome de Jesus Cristo, talvez você possa falar: eu estou tão acabado, eu estou tão deprimido, eu estou tão destruído, como que eu posso? Porque o Senhor está te vendo no futuro, e Ele está falando: homem e mulher valente, Ele te chama para a grande obra que Ele tem para a tua vida, se prepare em nome de Jesus. Amém? Então agora Gideão chega e vê o anjo, ele fala: eu preciso de um sinal, prepara ali, e claro, eu acho que ele tomou uma atitude de fé, no momento daquela crise, com medo de ser roubado. Quer dizer que a comida não era uma coisa farta naquela época. Ele pega um cabrito, ele vai lá, pega, amassa ali a farinha, faz pães, e de repente leva uma oferta diante do anjo ali, e o anjo recebe a oferta, aí sai fogo da pedra ali e tal, ele recebe, e ele se sente satisfeito, mas na mesma hora ele já se sente com medo, porque ele fala: agora eu vi o anjo face a face, eu vou morrer. Então, às vezes, nós começamos a ver que nós ficamos sempre com grilo, sempre achando nessa teoria da conspiração: olha, vai acontecer algo, olha, isso vai, Deus falou comigo, mas agora vai piorar. Se a coisa está indo bem, é porque alguma coisa ruim vai acontecer, ou se a coisa está ruim, é porque vai ficar pior, e ficamos nessas paranoias, e ele estava nessa condição, e de repente o Senhor falou: não temas, você não vai morrer. A situação já estava ruim, não precisava nem nem precisava vir na tua frente, se fosse para te matar, deixava só o barco correr. Ele veio para mudar a história. E naquele instante, ele estava falando: olha, Gideão, não importa quem você seja, não importa qual é a tua história, não importa qual seja o referencial que você tem de você mesmo, o que importa é que o Senhor te escolheu, porque a obra que Ele tem que fazer, só você é capaz de realizar. Levante as suas mãos e repita comigo: a obra que Deus tem que fazer, só eu sou capaz de realizar. Amém? Amém? Não joga a bronca para tua esposa, não. Não joga para o teu marido, não. É com você. O Senhor vai te capacitar. É você mesmo. Então, às vezes, Senhor, envia alguém. Não, é você. Ele que vai te possibilitar de ver grandes milagres. No versículo 25, nós continuamos lendo aqui do capítulo 6 de Juízes, e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: tomai o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor o teu Deus um altar no cume deste forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocaustos com lenhas que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez essa coisa? E esquadrinhando, inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra. Mas derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Então Deus faz o chamado e começa a tratar na individualidade de Gideão. Agora,
Ele entrega uma oferta que ele sente no coração, e que essa oferta até que ele entregou de uma maneira tranquila. Só que agora Deus fala: legal, eu aceitei a sua oferta, só que agora eu quero que você faça o que eu quero que você faça. E Deus falou: agora você vai fazer e entregar uma oferta para mim. A oferta que eu quero é que você vá, derrube o altar de Baal, que o seu pai cuida, que você destrua o bosque que está aos pés dele, que você pegue os bois dele, que você sacrifique e coloque no altar que é para mim. Agora, aquilo que Deus quer que ele faça, não é mais para estabelecer algo na individualidade, no secreto. Agora Deus começa a expô-lo. Porque agora, Gideão tinha que fazer algo que seria visto por todos, que seria sabido por todos. Então ele vai e destrói o altar, faz lá todo o sacrifício, as pessoas ficam indignadas porque destruíram o altar de Baal, queriam até que matá-lo, e o pai dele fala: olha, se Baal é Deus, ele que se defendesse. Mas aí, não só ele se expôs, mas agora o próprio nome dele é mudado. Agora o nome dele não era Gideão, não era só aquele carinha que era o menor da casa de Manassés, agora era Jerubaal, era aquele que contendia com Baal, era agora um cara que simplesmente enfrentou a morte, desafiou quebrar todo tipo de comprometimento hereditário. Ele estava falando: olha, pai, você pode ser o sacerdote de Baal, eu estou declarando através dessa ação que eu sirvo ao Deus de Israel, eu não tenho nenhum vínculo com ele, eu estou contendendo, eu estou quebrando. Por isso, em nome de Jesus, toda maldição hereditária é quebrada, porque o Senhor tem planos novos. Não importa o que nossos parentes viveram no passado, não importa as desgraças familiares, o que importa é que no plano novo de Deus, Ele tem um altar para que o seu nome seja glorificado através das suas ações, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Ele vai possibilitar com que você realmente se exponha. Como que eu posso ser um líder se ninguém sabe quem eu sou? Como que eu posso liderar um exército se eu não tenho nenhum ato de bravura? Gideão agora saiu do lugar que ele estava e passou a ser alguém que as pessoas comentavam. Ele começou a quebrar cadeias. Daquele instante ele passou a ser um líder. Ele precisava de ter o reconhecimento, ele precisava mostrar que a obediência a Deus era maior do que qualquer tipo de vínculo que ele tinha na sua vida. Deus permitiu que o seu nome fosse mudado. Então nós não seremos mais os problemáticos, os doentes, os derrotados. O Senhor vai mudar a nossa história e vai nos colocar num novo patamar. Ele vai colocar hoje uma condição do nosso nome ser chamado pela vitória que Ele colocará em nossas vidas. Por isso, se você agora pode crer, levante as tuas mãos. Por que você vai ser chamado? Declare aí, profetiza: eu vou ser chamado por causa de um casamento abençoado. Eu vou ser chamado de vitorioso porque eu vou prosperar no meu trabalho. Começa a profetizar aí. Declare aí qual vai ser a mudança do status, qual vai ser a mudança do seu nome, qual vai ser agora por aquilo que você será reconhecido através do poder e da glória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? No versículo 33 aqui nós vemos: então todos os medianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou buzina, e os abierritas se ajuntaram após ele. E ele enviou mensageiros a toda a tribo de Manassés, que também convocou após eles. Também enviou mensageiros a Azer, a Zebulun, a Naftali, e saíram ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então reconhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porquanto
No outro dia, se levantou de madrugada, apertou o velo do orvalho do velo e espremeu numa taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar eu só esta vez, rogo-te que só desta vez faça a prova do velo, e rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E assim Deus fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e toda a terra havia orvalho. Agora, Gideão precisa convocar a todos. Então ele pega e fala assim: olha, Deus me chamou para chefiá-los, para dirigi-los à vitória contra os medianitas. Convocou todo mundo. Só que agora, ele entendia que para convencer aquelas pessoas, a sua própria história, tudo bem, já tinha mudado, mas não era suficiente. Então Deus agora faz algo sobrenatural, para que as pessoas vejam que Deus estava no controle daquela situação. Às vezes nós nos esquecemos do poder que Deus tem. Nós nos esquecemos que Ele é um Deus criador de todas as coisas, pela sua palavra tudo se fez. Ele é aquele que é capaz de transformar, de mudar. E às vezes nós estamos tão movidos pelo natural. Começamos de repente às vezes a sermos desacreditados porque nós estamos nos movendo naturalmente. E nos esquecemos que nós estamos aqui no natural, que nós estamos na terra, mas que nós não somos da terra, nós somos sobrenaturais, nós andamos no mover do Espírito, e por isso devemos clamar: Senhor, faça sinais para que as pessoas vejam que o Senhor me levantou, faça sinais para que a minha família veja que é o Senhor que conduz a minha vida, faça milagres para que as pessoas vejam quem é o Deus que eu sirvo. E aqueles homens então viram aquilo acontecer, e agora ele pôde convocar aqueles homens para a guerra. Eu quero declarar que Deus vai trazer uma credibilidade poderosa através daquilo que Ele fará na sua vida. Comece a orar e a clamar por sinais, por prodígios. Comece a clamar por coisas sobrenaturais. Peça: Senhor, eu estou vendo aqui, ó, preto no branco. Não, tem que ter algo maior. Eu sei que pode acontecer algo que eu não sei. Eu sei que o Senhor pode fazer coisas incríveis. A palavra do Senhor fala que aquilo que os olhos não viram, aquilo que o coração não viu, nunca sentiu, aquilo que os ouvidos nunca ouviram, aquilo que jamais chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, nem coisa que existe Ele pode fazer que venha a existir, só para poder mostrar na tua vida quem Ele é. Então fale: Senhor, clame, ore, busque pela presença, busque. Nós clamamos: Senhor, enche-me. Eu preciso, Senhor, transbordar. Eu preciso ver a tua glória. Eu preciso ver o Senhor me curando. Eu preciso ver o Senhor tocando os meus filhos. Eu preciso ver o Senhor mudando essa situação, esse meu impossível. Eu não posso, é limitado, mas eu sei que o Senhor pode. Manifesta a tua glória. Clame por milagres, porque o teu Deus é poderoso para fazer o impossível, e Ele irá te honrar em nome de Jesus. Gideão agora chama todo mundo para poder guerrear. Vamos para a guerra. Vamos para lá, que agora o bicho vai pegar. E muitas vezes nós acreditamos que na quantidade, nas fórmulas, nós vamos alcançar a vitória. Gideão convocou 32 mil pessoas. Um número razoável para poder ir para uma briga. 32 mil pessoas para a batalha. E falou: opa, vamos que vamos. Hoje vamos arrebentar com esses caras. Só que Deus fala: meu, tem muita gente com você. Faz aí um pregão aí. Fala para os covardes e tímidos irem embora. Você acha que vai embora? Que isso? Todo mundo aqui está cansado de sofrer na mão dos medianitas. Todo mundo com sangue nos olhos. Aí na hora que ele virou para trás,
22 mil. Vazou. Mas às vezes, o que Deus estava querendo falar para ele é o seguinte, meu irmão. É melhor você ficar sozinho no começo da batalha do que no meio dela. É melhor darem as costas para você agora do que no meio da confusão. Porque às vezes nós ficamos lamentando que no meio da caminhada nós contávamos com pessoas, nós contávamos com apoio, nós contávamos com certos tipos de pessoas e de repente, ai, o Senhor não me abençoou, essa pessoa, Deus está limpando. Deus está tirando aquilo que vai te atrapalhar e que pode comprometer a vitória da batalha ali na frente. Então não queira trazer para a tua vida aquilo que Deus tirou. Não queira ir atrás daqueles que Deus afastou. Porque certamente vai te dar problema. Certamente em alguma situação ia te deixar numa situação pior. E agora então sobraram 10 mil. E ainda Deus fala, é muito. Aí ele fala, Senhor, você está do meu lado mesmo? Agora desce para o lago que eu vou limpar, vou separar lá e os caras... Aí ele fala, os que beberem que nem cães, separam, e os que beberem com a água levando na boca, você separa. Está tudo certo. Ele imaginou que, bom, isso aí é facinho, né? Essa prova é fácil. Só 300 homens pegaram a água e levaram ela até a boca. Os outros enfiaram a cara na água e lamberam a água como cães. Sobraram 300. Mas naquele instante Deus estava falando, olha, você não precisa de pessoas que estão tão preocupadas em se saciarem, que não estão nem preocupados com o que estão acontecendo ao teu redor. Porque aqueles 300 que levaram a água na boca, eram pessoas que estavam comprometidas com guerra. Eles sabiam que estávamos cercados, que a qualquer instante poderia estourar a batalha. Então aqueles bebiam a água falando, olha, eu estou atento, porque se vier o ataque eu vou reagir. Se vier o ataque eu sei como contra-atacar. Eu não vou ficar aqui à toa, eu estou envolvido. Então o que o Senhor quer que hoje você entenda, não tenha pessoas de repente que estão ao seu lado só para satisfazerem o seu desejo, mas tenham pessoas que estão comprometidas com o objetivo que Deus colocou na tua vida. Pessoas que estão ali, não só para poder ser um número, mas que estão ali para fazer parte daquilo que Deus colocou para você. E você vai saber que você não está sozinho, porque ela nunca te abandonará, em nome de Jesus, amém? Aqueles homens então se separaram, para poder fazer e enfrentar a guerra. É aquele homem que de repente foi, agora para poder a batalha, separou ali em 3 grupos de 100 homens, pegou na sua mão uma tocha, um cântaro, uma corneta, e ele falou, é o seguinte, essas daqui serão nossas armas. Mas agora Gideão tinha uma autoridade que ele falou, olha, tudo o que eu fizer, vocês façam igual. Aquele cara que estava malhando trigo escondido, agora se tornou um referencial, para que aqueles 300 homens pudessem observar e copiá-lo para poder viver a vitória que Deus tinha para eles. É necessário nós entendermos que Deus está nos chamando para vivermos algo novo. E às vezes, nós acabamos nos precipitando e achando que nós precisamos de velhas fórmulas, que nós precisamos de repente de altos referenciais, que nós precisamos de pessoas para poder nos espelhar, mas Deus está hoje falando que é tempo de nós sermos referência, de nós sermos pessoas influenciadoras e não pessoas influenciáveis. Deus hoje quer que você seja para o teu filho um exemplo que ele possa querer seguir, do que você ficar servindo seu filho querendo ser que nem um cara do TikTok.
Deus quer que nós nos levantemos hoje com poder e autoridade para podermos falar: assim como eu faço, faça você também. E aqueles homens então, ao quebrar o cântaro, o milagre começou a acontecer. Em tempo de transição, em tempo de guerra, em tempo de nós irmos viver algo novo de Deus, Ele sempre vai fazer ajustes, Ele sempre vai querer quebrar os velhos ciclos, Ele sempre vai querer trazer uma renovação na nossa fé, Ele sempre vai fazer um chamado para unidade e honra. Então, assim como aconteceu com Gideão, que estava com aquele povo vivendo em aperto, perseguido, roubado, escondido em cavernas, Deus começou algo chamando um homem que não era nenhum referencial para poder fazer algo grande. E nesse novo tempo, Deus está trabalhando na nossa individualidade para, como corpo, nós podermos ser fortes, podermos juntos vencer e superar e avançar e conquistar e expandir o reino do Senhor aqui na terra. Deus está hoje nos chamando de homens e mulheres valentes, e Ele está dizendo que Ele é conosco, e ainda que venhamos a estar com medo, Ele é conosco, e Ele nos chama de valentes, porque ainda que nós queiramos nos esconder, Ele já está vendo aquilo que nós seremos ali na frente. Por isso hoje, antes de nós mudarmos de prédio, antes de nós entrarmos num novo ano, Ele muda o povo. Antes de Deus aumentar o espaço, Ele aumenta o espírito. Antes de Deus levantar a igreja, Ele levanta corações. Ele chama aqueles que estão, olha, estamos juntos, nós vamos avançar. A unidade, porque Deus trabalha com qualidade, com a qualidade e unidade. Aqueles 300 eram suficientes para poder vencer. Aquilo que 32 mil pessoas não poderiam fazer, aqueles 300 puderam fazer. E depois que eles foram para a batalha, todas as demais pessoas falaram: agora nós vamos, porque aquela ação deles começou a trazer uma contaminação de otimismo, de força, de determinação, e todo o povo de Israel começou a avançar contra os medianitas, e os medianitas, que eram poderosos e eram como um enxame na terra, bater em retirada, porque um povo unido, determinado num propósito, não sucumbirá em nome de Jesus. Amém? Aqueles 300 unidos foram vencedores porque eles eram focados, alinhados, obedientes, leais e unidos. Aqueles homens foram vencedores. E Gideão entendeu que é melhor para Deus trabalhar com 300 pessoas unidas do que 30 mil divididos. Por isso Deus está hoje fazendo uma pergunta. Não quantos somos, mas estamos unidos para aquilo que Deus tem a fazer? Estamos juntos? Estamos preparados para o novo ciclo que Deus tem a fazer sobre essa igreja? Então, juntos, nós viveremos coisas poderosas. A unidade libera a vitória. A unidade destrói o plano do inimigo. A unidade atrai a glória de Deus. E nós viveremos essa condição. E Deus também traz honra para as nossas autoridades. É tão interessante, eu estava comentando aqui em São Paulo isso. Eu tinha algumas pessoas que falavam: olha, eu sirvo a Deus
eu não sirvo a homens. Só que, segundo a palavra, Deus sempre levanta líderes. Deus sempre levanta homens que receberão a direção, a orientação, a capacitação do alto para conduzir o povo a viver o plano que ele estabeleceu. Então o Gideão agora fala: quando eu tocar a trombeta, então vocês tocareis, no versículo 18. Honra a liderança, ela gera sincronização, ela gera unidade, porque estamos juntos, mas nós temos direção, ninguém está perdido, ninguém está assim, o que eu tenho que fazer? Não, nós estamos, o líder falou que é assim que tem que fazer, é nesse caminho, é nessa direção, é assim que nós vamos conseguir, é assim que as coisas vão acontecendo. Os 300 venceram porque seguiram a Gideão, confiaram na visão dele, honraram a sua autoridade, obedeceram ele imediatamente. E assim como Gideão tinha uma estratégia, Deus deu uma visão ao pastor Cláudio. Nós estamos num novo ciclo, numa nova jornada. E certamente, juntos, nós vamos viver os nossos melhores dias, porque é aquilo que Deus tem estabelecido, porque Deus vai trazer não somente um novo prédio, mas Ele vai colocar um novo coração, um novo alinhamento, um compromisso mútuo de um irmão para com o outro. A tua dor vai me incomodar, os teus problemas vão passar a ser meus. E a minha oração, não vou conseguir só orar por mim, que eu vou ter que orar por você. Nós estamos juntos na trincheira, nós estamos caminhando juntos, e é assim que o Senhor vai estabelecer, porque Ele trouxe uma visão, e nós iremos honrá-la, e iremos viver em nome de Jesus Cristo, aleluia. Gideão, para poder vencer, teve que quebrar os jarros, que representavam o orgulho, o individualismo, os velhos hábitos, e a necessidade de ter controle sobre todas as coisas. Nós temos 45 dias para terminar o ano. Coloca nas mãos do Senhor. Tira o pé do acelerador, tira a mão do volante. Deixa Deus. Entrega na mão dele e fala: Senhor, assume o controle. Assume o controle. Porque nas minhas mãos, talvez eu termine endividado, talvez eu termine separado, talvez eu termine com situações péssimas, desempregado, eu termine da pior maneira. Mas Senhor, assuma o controle. Vai o Senhor. Aqueles homens levantaram as suas espadas e disseram: espada pelo Senhor e espada por Gideão. Aleluia. Pastor Cláudio, só pode ficar de pé um minutinho, por favor? Pastora Neise. Levante as tuas mãos. Vamos orar por eles. Esse é o líder que Deus levantou, as nossas lideranças, nossos líderes que Deus constituiu para nos conduzir. Aqueles que se colocaram na trincheira, aqueles que abdicaram das suas próprias vidas para poderem estarem aqui presidindo, conduzindo. E nós vamos abençoá-los, como aqueles homens levantaram espada pelo Senhor e espada por Gideão. Nós levantamos espada pelo Senhor e espada pelos nossos pastores. Senhor, nós clamamos, Pai, a Tua bênção sobre a vida dos nossos líderes, Pai. Cubra-os, Pai, com o Teu poder e com a Tua glória. Tu és um Deus de misericórdia, Pai.
Tu és um Deus que fortalece. Tu és o Deus, Senhor Deus, que tira-nos, Senhor Deus, do monturo, que tira-nos, Senhor Deus, daquilo que parecia ser o nosso fim, e nos constitui e nos coloca entre os príncipes. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor levantou o teu filho para nos levar, Senhor, a uma nova estação. O Senhor nos chamou, Pai, para nós vivermos algo poderoso, que não constitui só em mudarmos de endereço, mas que também estabelece uma transformação em nós, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos mais próximos de Ti. Por isso, encha-os da Tua graça, fortaleça-os, prospere-os, Senhor. Que o Senhor cuide dos seus lares, dos seus filhos, que o Senhor possa cobri-los, Senhor Deus, com a Tua graça, que não lhes falte coisa grande nem pequena, que venha o vigor, que venha a alegria, que venham os sonhos, que o Senhor te capacite e te fortaleça, que o Senhor te conduza pelas mãos, porque Ele te diz nesta noite: não temas, eu sou contigo, sou eu que te fortaleço, sou eu que te conduzo em meio aos espinhos, mas você chegará do outro lado, sem ferimentos, para que todos contemplem que eu estou contigo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Você que está no seu lugar, se coloque de pé, aleluia. Talvez hoje nós precisemos mudar, talvez assim como Gideão, nós estamos numa condição de falar: olha, na minha vida está um caos, eu estou numa situação onde eu não consigo me projetar como nenhum tipo de vencedor. Talvez hoje a única expectativa que eu tenha é que as situações piorarão. Mas o Senhor te chamou aqui esta noite para que você entenda que Ele tem um propósito poderoso para você, que Ele tem um lugar aonde você reinará. Ele tem para você um lugar aonde a honra irá suplantar todo tipo de vergonha que você já viveu. Por isso, levante as tuas mãos agora e comece a clamar e a falar: Senhor Deus, eu creio que o Senhor me transformará. Eu creio que o Senhor derramará a Tua glória e o Teu poder sobre mim. Eu creio que hoje eu serei transformado. Todo medo, toda timidez, todo complexo que eu possa ter está quebrado hoje em nome de Jesus, porque eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Eu sou o que a Tua palavra diz que eu sou. Abençoado, eu sou aquele que o Senhor me chamou para ir na frente da batalha. Eu sou eleito, eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Eu sou aquele que, ao crer, nada me será impossível. Eu sou mais do que vencedor, porque é isso que a Tua palavra diz ao meu respeito. Vem, Senhor, derrama o Teu poder e a Tua glória neste lugar. Vem com a Tua unção capacitando os Teus filhos a serem poderosamente visitados, a serem poderosamente transformados. Quebra hoje todo trauma, todo vínculo do passado, toda hereditariedade maldita está desfeita em nome de Jesus. Nós levantamos um altar de adoração a Ti, Senhor, e todos saberão quem Tu és através das nossas vidas, e todos saberão que o Deus a quem nós honramos, porque eu sei que sinais e prodígios nos acompanharão. Eu sei que o milagre que precisamos viver está liberado agora. Eu sei que este lugar está repleto da Tua glória, que os Teus anjos estão aqui ministrando sobre as nossas vidas. Por isso receba a cura, por isso receba a direção, por isso receba hoje a transformação poderosa e sobrenatural que Deus tem para você.
Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor incline o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve o seu rosto e lhe traga paz. Que você saia daqui hoje entendendo que você não veio só em mais um culto, mas que o Senhor fez uma convocação para que você comece a viver os melhores dias da sua vida, para que você entenda que os planos que Ele tem para você são perfeitos, e eles já estão escritos ainda quando você estava no ventre da sua mãe. E vai haver um alinhamento, o alinhamento daquilo que você está vivendo com o plano que Ele já está estabelecido. É tempo de nós começarmos a viver milagres. É tempo de nós vermos a glória do Senhor. É tempo de nós começarmos a viver um diferencial. Por isso, saia debaixo desta unção e deste envio. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém, aleluia. Vão na paz, Deus abençoe. Uma excelente semana a todos. Aleluia.